Olá, estamos mais uma vez reunidos para mais um estudo em grupo. Livro Nosso Lar, André Luiz, Chico Xavier, capítulo 5. Recebendo assistência. É você o tutelado de Clarencio? A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão. Grande bolsa pendente da mão, como quem conduzia petrechos de assistência. Endereçava-me ele sorriso acolhedor. Ao meu sinal afirmativo, mostrou-se à vontade e maneiras fraternas, acentuou. Sou Lísias, seu irmão. Meu diretor, o assistente Henrique de Luna, designou-me para servi-lo enquanto precisar de tratamento. É enfermeiro? Indaguei. Sou visitador dos serviços de saúde. Nessa qualidade, não só coopero na enfermagem, como também assinalo necessidades de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Notando minha surpresa, ele explicou. Nas minhas condições, há numerosos servidores em nosso lar. O meu amigo ingressou agora na colônia e, naturalmente, ignora a amplitude dos nossos trabalhos. Para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui, na seção em que você se encontra, existem mais de 1000 doentes. Só na seção do André, hein, gente? Tinha 1000 doentes. E note que este é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. Tudo isso é maravilhoso, eu exclamei. Adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo, Lísias levantou-se da poltrona a que se recolhera e começou a escutar-me atento, impedindo-me de o agradecimento verbal. A zona dos meus intestinos apresenta lesões sérias, com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações. Os rins demonstram característicos de esgotamento prematuro. Sorrindo bondoso, acrescentou. Sabe, irmão, o que significa isso? Sim, repliquei. O médico esclareceu ontem, explicando que devo ter distúrbios em mim mesmo. Reconhecendo o acanhamento da confissão reticenciosa, apressou-se a consolar. Na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. E talvez ignore que existe por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal aqui comparece com as órbitas vazias? Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a desolação da paralisia? Quando não é recolhido absolutamente sem pernas? Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura? Vejam bem, meus amigos, então, o que acontece? A gente pode concluir o que mais? Então, esses espíritos que chegam em nosso lar nessas condições, entre aspas, físicas, se elas não se curarem, se elas não procurarem melhorar a sua condição, elas vão reencarnar nessa situação. Então, isso faz com que a gente entenda certos fatos da vida diária que, para a maioria das pessoas, não tem resposta. Continuando, identificando minha perplexidade natural, prosseguiu. Nosso lar não é estância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Somos felizes porque temos trabalho, e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Aproveitando a pausa mais longa, exclamei sensibilizado. Continue, meu amigo, esclareça-me. Sinto-me aliviado e tranquilo. Não será esta região um departamento celestial dos eleitos? Lísia sorriu e explicou. Recordamos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos os escolhidos na terra. E vagueando o olhar no horizonte longínquo, como a fixar experiências de si mesmo, no painel das recordações mais íntimas, ele acentuou. As religiões do planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Incontável é o número dos chamados, meu amigo. Mas onde os que atendem ao chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outro gênero de convite.
Gasta-se a possibilidades nos desvios do bem. Agrava-se o capricho de cada um. Elimina-se o corpo físico a golpes de irreflexão. Resultado, milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conta erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária, constituída de loucos, doentes e ignorantes. Notando-me a admiração, interrogou: acreditaria, porventura, que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Somos compelidos a trabalho áspero, a serviço pesado. E não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo por laços sagrados do amor. Gente, é tão importante esse parágrafo, tão importante. Nós vamos falar dele depois no fim. Não seria justo impor a outrem a tarefa de moldar o campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos? Abanando a cabeça, acrescentava: caso dos muitos chamados, meu amigo, o Senhor não esquece homem algum. Todavia, raríssimos homens o recordam. Acabrunhado com a lembrança dos próprios erros, diante de tão grandes noções de responsabilidade individual, objetei: como eu fui perverso! Contudo, antes que me alongasse noutras exclamações, o visitador colocou a destra carinhosa em meus lábios, murmurando: cale-se, meditamos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro, é preciso saber falar para construir de novo. Em seguida, aplicou-me passes magnéticos atenciosamente, fazendo os curativos na zona intestinal, e esclareceu: não observava o tratamento especializado da zona cancerosa? Pois note bem, toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Meu irmão será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte como nos tempos mais belos da sua juventude terrena. Trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores de nosso lar. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes da perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil, pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. Gente, pensa bem, é o que está dito aqui. Ele disse que o André vai ser um trabalhador maravilhoso no nosso lar, mas ele continuará com esses problemas. Ele vai ter que resolver isso em outras oportunidades. Então não adianta a gente se arrepender. Tem que consertar o erro. Continuando, na carne terrestre, onde abusamos, é também o campo bendito, onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo. Meditei os conceitos, ponderei a bondade divina e, na exaltação da sensibilidade, chorei copiosamente. Lísias, contudo, terminou o tratamento do dia com serenidade e falou: quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Chore, meu amigo, desabafe o coração e abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células da carne na terra. Tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito do serviço. Sem elas, que nos oferecem templo de retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte abatida e despediu-se de mim com um ósculo de amor. Veja quanta coisa a gente aprendeu aqui, meu Deus, quantas coisas. Vamos ver as observações. Primeiro, o número de habitantes em nosso lar. Segundo André Luiz, aproximadamente por volta de 1950, o nosso lar contaria com uma média de 1 milhão de habitantes espirituais, divididos em várias tarefas dentro e fora da colônia, designada pela governadoria em seus 6 ministérios, a saber, regeneração, auxílio, esclarecimento, união divina, comunicação e elevação. Dividida em setores de trabalho, lazer e residenciais, como qualquer cidade na Terra. Nosso lar apresenta em sua planta um formato semelhante a uma grande estrela de 6 pontas, ficando a governadoria ao centro de cada ramificação lateral,
a área destinada a cada um dos ministérios. Contaria ainda com postos de socorro espiritual espalhados por vários pontos das regiões do Brasil. Percebe? O nosso lar, ele tem postos avançados, que não estão necessariamente em nosso lar. A cidade fica localizada em algum ponto na ionosfera terrestre, para onde são levados os espíritos socorridos, vindos de várias partes do umbral e da crosta terrestre. E conta com vasta rede viária, meios de transporte, arborização, praças, teatros, hospitais, escolas e tudo mais. Isso tudo é muito interessante e a gente pode encontrar descrições semelhantes de outras colônias, muito parecido com tudo isso que a gente está vendo descrito aqui no livro do André Luiz. Segunda referência interessante são os mutilados. Aqui me faz lembrar a passagem do Evangelho de Mateus. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja o teu corpo perdido. Mateus 5:29. Somos nós, com o nosso mau uso da nossa roupa física, maltratamos nosso corpo físico com más atitudes, já que mesmo em nossa vida atual percebemos isso diariamente. Quando abusamos da alimentação, logo sentimos mal-estares. Quando exageramos da atividade física, sentimos os músculos doloridos. Portanto, nada mais evidente que ter problemas no nosso corpo perispiritual. Se usamos mal o que temos como ferramenta de crescimento aqui na Terra, tudo é consequência. Se a gente lembrar o que leu lá em cima, esses males, eles ficam marcados no perispírito. Se a pessoa não teve a felicidade de ser tratado numa colônia, ou se ela se recusou a tal tratamento, ou se ela não melhorou pessoalmente, ela vai voltar a encarnar com problemas físicos. Então a gente pergunta assim, que mal eu fiz a Deus. A Deus não fez mal nenhum. A gente fez mal a nós mesmos e não fizemos por onde merecer um corpo melhor. Então tudo aquilo que a gente tem é provocado por nós mesmos. Então, quando vem um padecimento físico, a gente tem que entender isso e colaborar com a cura, porque essa cura é do perispírito e não do corpo físico. Então, a gente sempre se cura. É preciso que a gente colabore e não lamente tanto, porque a nossa lamentação vai só agravar o problema. O que diz Kardec na questão 335? Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente ao gênero de vida que lhe sirva de prova? A resposta: pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que se apresente ainda serão, para o espírito, provas que o auxiliarão no progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponha. 3. Religiões da Terra. Vamos observar que todas as religiões oferecem informações sobre a necessidade de sermos pessoas melhores a cada dia. Não há religiões melhores que as outras, apenas religiões diferentes que atendem a diferentes necessidades individuais. Então, gente, tem pessoas que precisam de determinadas regras que aquela religião lhe oferece. Outra, determinadas informações que aquela religião oferece. Entendeu? A nossa doutrina, ela oferece esclarecimentos que a maioria das doutrinas não oferece. A gente tem que agradecer por esse conhecimento, porque graças ao conhecimento que a nossa doutrina nos dá, a gente entende por que sofre determinadas coisas, por que a necessidade da gente melhorar. Quarta observação, voltar à Terra. Aqui ele nos esclarece que por mais alto que se chegue na evolução espiritual, nós temos que voltar e acertar mesmo as pequenas falhas que deixamos para trás. Quer dizer, não adianta só se arrepender. Tem que se arrepender e consertar o erro que fez. Vemos seguidamente que apesar de conhecermos pessoas de grande bondade, elas não estão livres de dificuldades. Todos aqui temos muita coisa a aprender e corrigir o que fizemos nas oportunidades anteriores. Então devemos estar mais atentos ao que nos acontece diariamente e encarar as dificuldades como oportunidades para acertar. Acertar mais e errar menos. Algumas pessoas perguntam, mas não podemos ter esse aprendizado no mundo espiritual? Sim,
Aprendemos sempre, em qualquer lugar, mas aqui nós esquecemos o passado e faremos o que o nosso entendimento atual nos indicar. É como a prova na escola, que fazemos sem poder olhar os livros. Temos que saber naturalmente. Aqui é a prova que nos habilita ao crescimento. Por isso vivemos em um mundo de provas e expiações. Somos testados em nossa verdadeira condição e aproveitamos para acertar os erros passados. Novamente comparamos com a escola. Temos as revisões de matéria e as provas de aferição de aprendizado. Aqui é a mesma coisa, a gente nasce para fazer isso. 5. As lágrimas. Sim, todos podemos chorar, mas é importante que essas lágrimas não sejam de revolta, pois agravaria a nossa situação. Eu amplio esse comentário quando a gente chora por alguém que a gente perdeu. É muito importante que tipo de lágrima a gente verte. A gente não pode ter lágrimas de sofrimento. Você pode ter saudade, mas você não pode sofrer. Porque tudo aquilo que a gente pensa, a gente já aprendeu isso, ele chega àquela pessoa que a gente dirige. Então, se a gente tiver com dor, se a gente tiver revoltado com essa perda, esse nosso querido vai sentir tudo isso. E não é justo, não é verdade? 6. Fixação na culpa ou problema. Notamos que quando André ia retomar as lamúrias, Lísia se apressou a interromper e mudar de assunto. Assim como no dia anterior, mandou que ele pusesse água na boca para parar de repetir a situação. Precisamos evitar ficar remoendo situações já acontecidas. Isso não resolve e ainda reforça o problema. Só há 2 momentos que nada podemos fazer, o ontem e o amanhã. Lamentações nos fazem agravar os sentimentos e nos abate, tirando as energias que podem ser canalizadas para soluções, que são atitudes no agora. É isso, meus queridos. Em breve, um novo capítulo. Até mais.